Como é que é você em relação à sua fé, então, Felipe? Eu sou, assim, muito... Eu adoro símbolos de fé. Então, isso me faz ser muito plural, assim. Sou muito aberto com relação à fé, né? Com relação à religião, eu acredito na fé. E eu acho muito bonito os símbolos que cada religião... Não todas as religiões, né? Assim, alguns símbolos que são atribuídos à religião não são símbolos de religião, mas na maior parte das religiões, a imagem sacra, né, o personagem que se materializa aquela religião, eu acho tudo isso muito bonito. Assim. Cruz, eu coleciono cruz, por exemplo. Né, cruz, Jesus, Buda, todas essas figuras, Simbologia. assim, a simbologia religiosa eu acho muito bonita e eu acho muito sagrada, assim. Então eu tenho muito respeito pelas religiões, sou um cara de muita fé, acredito muito, porém entendo o lado da ciência e algumas comprovações científicas. Eu já fui monitor de acampamento evangélico por 4 anos. Você era da igreja evangélica? É da Igreja Batista. Eu fui monitor do acampamento Ebenezer muitos anos e me formei no Colégio Batista Brasileiro. Então, tenho muito um conhecimento de Bíblia também, porque eu lia a Bíblia para os acampantes uma vez e cantava nos cultos e tal. Então, participei bastante disso. E entendo como, na minha leitura de vida, tem alguns lugares onde eu falo, pô, mas e aqui? Aqui tem um certo conflito, né? As ossadas dos dinossauros e a nossa evolução, ou quem veio antes, quem estava aqui antes de nós. Então, né, alguns lugares que eu acho legal de se abrir a conversa e o debate. O que eu não concordo é com a religião fervorosa e atos agressivos e que tiram a vida de pessoas em nome de uma religião. Então, entendo que a religião trouxe pra gente muita luz, mas ela trouxe pra gente muitas sombras também. Sim. Né? Na igreja se manifestaram chefias que estipularam o que era certo e o que era errado sem dar chance para que houvesse um debate. E povos sofreram com isso. E aí, talvez a gente voltando bem lá para trás, sabe? A época de Idade Média, Inquisição, enfim, momentos tensos, né? Outro dia eu estava vendo, né, que a epilepsia, né, mulheres que tinham epilepsia eram consideradas bruxas e tal, sabe? Então, assim, lugares onde as coisas se confundiram e... Né? Se tivesse um exame ali para mostrar que aquilo era uma epilepsia e não era a pessoa sendo tomada pelo... Entendeu? Né? E a igreja, com as diversas histórias assim lindas que tem e puxadas, né? Que às vezes eu vejo até o Papa, esse nosso último Papa, se abrindo um pouco mais, né, para debates que precisam ser debatidos, né? Como, enfim... situações com padres Sim. né? Sim. E que precisa ser debatido e que não pode ser encobertado por algo que é divino e que esse deve ser o caminho da religião, Tipo, né? o Papa tem Twitter, ser divino. velho. O Papa, eu acho ele demais, assim, ele torce pro time do meu pai, que é o São Lourenço, mas eu acho incrível. E esses dias eu assisti o Osho, o documentário Wild Wild Country, conta a história do Osho, daquela seita que ele fez e tal, né? Então, como a religião e o uso do divino e do guru deve ser tomado sempre com muita cautela, né? Sim. Qual que é esse daí? É o do Osho, que era ele fazia uma comunidade meio hippie, a turma toda de vermelho, e a coisa começa e ele envenenou a galera em massa, enfim, e aí a Sheila, que era a secretária dele, hoje em dia tá presa, e ele é acusado de ter feito... Ele morreu já, né? O Osho. Vários livros do Osho hoje em dia são muito lidos, ele tinha realmente um conceito de enxergar a vida e tal, mas lá também tinha coisa do amor livre, todo mundo fazia o amor livre e tal. E as imagens são surreais, porque o cara fez uma cidade ali dentro dos Estados Unidos, fazendo um uso também da maneira que os Estados Unidos... É o nosso João de Deus, né? Isso. Cara, eu passei... É muito no final de semana ali, que eu muito fiz... próximo, muito eu, próximo. no outro final de semana eu fiz show Brasília-Goiânia. E aí, de Brasília pra Goiânia, eu não peguei voo. Eu fui de carro com a produção. E aí a gente passou pela cidade. Abadia, né? O nome da cidade?
Abadiânia. Acho que é. Abadiânia. E a gente passou. E, cara, assim, a quantidade de comércios fechados. Parece uma cidade E fantasma. né? não é só por causa da pandemia, não. Era gente que vivia do turismo. E ele que comandava essas lojas Tudo. também, né? Tudo tinha que pagar, tipo, coisa pra ele, sabe? Muita loucura isso. Não, esses Nossa. documentários... Você viu o documentário do... Vi. Só que uma coisa eu te confesso, assim... Eu acho que, eu não tô mais conseguindo ver esses documentários. Porque o padrão se repete, né? Tem o do Jeffrey Epstein também, que era um milionário americano. Também, enfim. O atleta A, que era aquele médico das atletas americanas Sim. também, de ginástica olímpica. O padrão se repete, né? Então, assim, dar play nisso é terminar mal, né? Tipo... Então, pô, chega uma hora que de repente você só tá vendo conteúdo de gente louca, porque... Sim. De psicopata, de aí você fala, não, mano, pedófilo. para, deixa eu buscar, deixa eu ver aqui o Will Ferrell. Sim. Deixa eu ver o que casamento a gente às tava cegas. falando, né? A gente tá Voltamos pro voltando começo nos da assuntos. conversa. Hoje a gente tá bem amigo Resumindo, secreto. Fizemos, né, Mas esse negócio do João de Deus, só pra falar, cara, é impressionante como a pessoa, ela realmente é aquilo, né? Eu não sei se você viu depois, ele foi preso, depois ele saiu da cadeia por conta de idade, doença, sei lá o quê. Você viu a foto dele dentro da ambulância? Que Não. o repórter conseguiu? Não, como? Fih, pesquisa pra mim, por favor, pra eu botar aqui na tela. Tem uma foto dele dentro da ambulância, Aham. que ele está sendo atendido, Aham. e ele tá com a mão na perna da enfermeira. Sério? Sério? O repórter botou a câmera, tipo, sabe aquele negócio da ambulância, assim? Aham. E é inacreditável, assim. Não, a história, Olha lá, ó. né, quando... Gente. Tipo assim, qualquer outra pessoa você podia falar, pegou um momento em que ele, sei lá. Mas ali você sabe, diante de todo o histórico que tem, Não, e pelo visto não entendeu nada, né? Não entendeu o lugar das coisas, né? Valeu, fi. Não, as Pode tirar as aqui, obrigada. histórias lá, as histórias desse documentário... A da filha dele. A da filha dele é a pior de Não, todas. tem uma do pai da menina. Sim! Sim! Nossa. Nossa Senhora. Que ele tava lá e ele fala isso, assim. A culpa que esse pai carrega de ter estado do lado, né? E virou as costas porque ele pediu pra E virar virou as as costas. costas que ele pediu. Sabe? Tipo... Bom, eu acho que assim, né, esses conteúdos, eles também vão, talvez, abrindo a cabeça, e mostrando as atrocidades e Alertando. derrubando esses gurus, E entendeu? a gente precisa, assim, porque não falar do assunto... A quem interessa que a gente não fale do assunto? A eles. É isso. Então, assim, quanto mais gente tiver ligada pra não cair num golpe desse em outras situações, melhor. Então acho que tem que ter esse tipo de conteúdo, tem. sim. Tem. É que causa realmente uma sensação Causa. de... Cara, Os streamings também entendem que é um conteúdo que desperta, isso desperta, né? Na natureza humana, isso desperta. Então é isso, eles vão Casos te dando, criminais, pô, quantas séries e filmes de Nossa! caso criminal que são um maior sucesso. Isso desperta uma curiosidade na gente. A Total. gente quer Eu vi entender, a gente agora, quer. ontem eu vi uma entrevista do Raul Gazola, né? Que teve a situação com a filha da Pérez. Glória Pérez, É. né? Como ela chama? Dani Pérez, Dani Daniela Pérez. Pérez. sim. A história também é terrível, né? Mas, enfim. Esse que você viu era qual? Do Raul Gazola? Que eu vi uma dele Eu vi uma também. entrevista Que dele. ele foi namorado dela, é isso? Isso. Né? Era o namorado na época. Era um podcast de jiu-jitsu, porque ele pratica jiu-jitsu, Ah, e aí tá, nesse podcast eles acabam entrando Tá. nessa... É porque eu vi uma entrevista dele que era uma entrevista mesmo, tem bastante tempo, em que ele conta o dia. Aí essa, assim, a hora que ele... Eu lembro desse porque dia, ele você lembra? sai... Eu não lembro. Não lembro. Assim, eu não- lembro. Mas ele contando que, tipo, que eles tinham combinado de se encontrar. É. E aí eles se desencontram, ele começa a ligar na casa, porque não tinha celular. Não. Ele ligava na casa, ela não atendia, daí ele falava, então ela não chegou lá ainda. Mas aí ele falando com a produção falava, não, daqui ela já saiu. Aí ele fala, então eu vou pra casa, porque a hora que eu chegar ela já vai estar lá. Eu tô de moto, ela tava de carro. Aí ele vai, aí chega, ela não tá. Aí é todo... Mas eles faziam a novela, era tipo, os dois faziam parte Sim, do elenco. sim. Bom, e pra Glória, né? Tipo, o peso que a pessoa carrega, né? Uma tragédia tão forte e tal. Enfim, ó. Que tempos, né? É.